O meu grupo vai apresentar sobre o livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, e essa obra é do escritor pré-modernista Lima Barreto. Trata-se de um dos maiores clássicos da literatura brasileira do período, e ela é dividida em 3 partes. A primeira foi publicada em 1911, e a obra integral foi publicada em livro em 1915. Lima Barreto foi um escritor brasileiro conhecido como o romancista da Primeira República. Foi um importante escritor do pré-modernismo, período histórico que precedeu a Semana de Arte Moderna. Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 1881, e por ser afilhado do Visconde de Ouro Preto, fez o curso secundário do Colégio Pedro II. Ingressou na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde iniciou o curso de Engenharia. Em 1903, quando cursava o 3º ano, foi obrigado a abandonar o curso, pois seu pai havia enlouquecido, e o sustento dos 3 irmãos agora era a responsabilidade dele. Em 1904, prestou concurso para escriturário do Ministério da Guerra. Foi aprovado e permaneceu nessa função até se aposentar. Em 1905, ingressou no jornalismo, com uma série de reportagens que escreveu para o Correio da Manhã. Em 1907, fundou a revista Floreal, que lança apenas 4 números. Em 1909, Lima Barreto estreou na literatura com a publicação do romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha. O texto acompanha a trajetória de um jovem mulato que, vindo do interior, sofre sérios preconceitos raciais. A obra de Lima Barreto, desenvolvida na primeira década do século XX, no período da Primeira República, representou a fase de transição da literatura em que as influências europeias vão exaurindo e surge uma verdadeira renovação da linguagem e da ideologia. Este período, que não chegou a consistir em um movimento literário, se chamou pré-modernismo. Na obra de Lima Barreto, observa-se a busca de uma linguagem mais simples e coloquial. Com uma linguagem desconstruída, suas obras são impregnadas da justa preocupação com os fatos históricos e com seus costumes sociais. Lima Barreto torna-se uma espécie de cronista e um caricaturista, se vingando da hostilidade dos escritores e do público burguês. Bom, vou falar um pouco sobre os personagens da obra, mas antecipando, eu não vou me aprofundar muito em cada personagem, até porque são 28 que eu vou falar aqui. E pra não ficar uma coisa muito extensa, eu vou citar o papel deles dentro da obra. Bom, começando pelo Policarpo Quaresma, ele era um funcionário público e protagonista da obra, um exímio patriota, erudito e era apaixonado por livros. Ricardo, coração dos outros, era o professor de violão do Quaresma. Olga, ela era afilhada de Policarpo, e tinha também o seu pai, Vicente Coleone, e seu marido, Armando Borges. Adelaide era irmã do Quaresma e ela morava com ele. Na obra também tem o Anastácio, que ele era o caseiro de Quaresma. Ané Candeeiro e Felizardo, eles eram empregados do sítio do Quaresma. E assim a Chica, ela era esposa do Felizardo. O tenente Antonino Dutra, ele era escrivão e funcionário da prefeitura de Curuzu. E já o Dr. Campos, ele era presidente da Câmara de Curuzu. Vou falar um pouco dos vizinhos do Quaresma, que era o general Albernaz e sua esposa, Dona Maricota. Lulu era o único filho do general, ele era aluno de um colégio militar. E o casal teve no total de 5 filhas, que era Ismênia, Quinhota, Zizi, Lalá e Vivi. Ismênia era a filha mais velha, ela era noiva do Cavalcante, que era um estudante de odontologia. Quinhota, ela era esposa do Genelício, que ele era um escriturário do Ministério da Fazenda. A Lalá, ela era noiva do Tenente Fontes, que ele era um artilheiro. Já a Zizi com a Vivi não tinha nenhum tipo de noivo ou marido. O contra-almirante Caldas e o capitão de bombeiros de Segismundo, eles eram amigos do general Albernaz. O Dr. Florencio também era amigo dele e ele era engenheiro. O senhor Bastos, ele era contador e também amigo do general Albernaz. Não podemos esquecer do governante do país, que foi presidente do Brasil de 1891 a 1894, o Marechal Floriano. Eu vou falar sobre o resumo da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ela acontece no Rio de Janeiro no fim do século XIX e fala sobre o Policarpo. Ele era um subsecretário do ministro de Guerra e ele era muito nacionalista. Então, assim, um dos sonhos dele era que a cultura do Brasil fosse mais valorizada. E ele deu a proposta para o ministro, a língua oficial deveria ser o Tupi-Guarani e não o português,
porque como quando os portugueses chegaram, os índios já estavam aqui, ele acredita que os verdadeiros donos do Brasil sejam os índios e não os portugueses, por isso falasse a língua tupi-guarani. Mas quando ele falou isso, falaram que ele estava doido e mandaram ele para um hospital psiquiátrico. Lá ele ficou por um bom tempo e quando ele saiu ele resolveu se afastar um pouco da civilização, da sociedade e foi morar num sítio. Ficou um bom tempo lá também e ele voltou para o Rio de Janeiro só quando começou a revolta armada no governo do Marechal Floriano. E a intenção dele era apoiar o Marechal Floriano, que estava contra a Marinha, mas acabou não dando certo e ele foi preso, acusado de traição e condenado ao fuzilamento. Por isso, o triste fim de Policarpo Quaresma. O livro conta uma história que se passa durante o governo do Marechal Floriano Peixoto, que era conhecido como Marechal de Ferro por conta do seu rigor. Aconteceu entre 1891 e 94. O autor faz referências como a Revolta da Armada, que foi uma rebelião organizada pela Marinha Brasileira para fazer oposição aos primeiros governos republicanos do Brasil, que cada vez mais apresentavam características da ditadura. Primeiro foi o governo do Marechal Deodoro da Fonseca e em seguida o governo do Marechal Floriano Peixoto. Além do contexto histórico do triste fim de Policarpo Quaresma ter base o governo ditatorial do Floriano Peixoto, o autor também fez críticas sociais a algumas questões da época, como, por exemplo, a troca de favores políticos, as injustiças sociais e a burocracia.